Muito bem. Aula de hoje, oitavo. Para quem ficou em casa, para quem está aí sem poder vir para a escola, preste bem atenção que hoje nós trabalhamos um pouco a página 69, tá bom? Onde eu deixei algumas dicas aí para os meninos responderem as questões, para nós respondermos, né? Claro. Onde vocês vão fixar. Aproveita até para fixar o assunto e para revisar também, né? Afinal de contas, o nosso capítulo 5º, que fala da vinda da família real para o Brasil. Família real para o Brasil. Está longe de ser um assunto isolado. Ele, na verdade, é por causa dessa vinda da família real ao Brasil que acontece a independência do Brasil. E nós hoje somos um país com autonomia política, né? Essa independência foi uma independência política de Portugal, tá bom? Isso não quer dizer que o Brasil não dependa de outros países para comprar alguma coisa, para comercializar alguma coisa, né? Enfim, para crescer, aumentar a sua zona de influência, tá bom? Mas a independência foi política, tá bom? E isso foi começado, isso foi iniciado aqui na vinda da família real para o Brasil. Então, na página 69, nós temos aí algumas questões propostas pelo nosso livro. E a primeira questão, a letra A, pergunta: o que foi o bloqueio continental? Que o tio já explicou algumas vezes para vocês que a França não era amiga da Inglaterra, elas eram inimigas, né? Só que a Inglaterra ficava, como ela fica até hoje, numa região da Europa um pouco afastada do continente aqui, né? Então o que acontece? A França não poderia atacar os ingleses, né? O Napoleão Bonaparte na época governava a França. Ele não poderia atacar os ingleses diretamente, porque seria muito ruim para eles, eles poderiam perder. Então ele resolveu criar aqui um chamado bloqueio continental. Então a pergunta é: o que foi esse bloqueio continental? Foi exatamente uma barreira que a França criou, impedindo que os ingleses tivessem algum contato com os demais países aqui do continente, como Portugal, como a Espanha, né? Como por exemplo a Áustria, quem mais? A Rússia, estavam todos proibidos de ter algum contato com a Inglaterra. E isolando os ingleses iam começar a ficar enfraquecidos, né? Não iam mais exercer a sua economia, fazer os seus contatos, enfim, tal. Então, dessa forma, dessa maneira, os ingleses foram prejudicados com esse bloqueio continental, que nada mais foi do que a barreira que separava a Inglaterra dos demais países do continente europeu. Tá bom, meninos? Tá bom, pessoal que está em casa? Tá bom, pessoal? Então, olha só. Então, a letra A tá fácil, é só você prestar atenção nesse esquema aqui. Tá bom? Barreira que impede os ingleses de ter algum contato com os países europeus. Quem criou essa barreira? Napoleão Bonaparte, o governante aqui da França. Tá bom? A letra B da primeira questão, ela diz o seguinte, que ela fala, olha só. A letra B diz: como estava a situação econômica e política da coroa portuguesa naquele tempo, né? Bom, a situação da coroa portuguesa, a situação econômica, ela era muito dependente do capital inglês, né? Então, você pode colocar na questão B que a situação econômica de Portugal estava muito ligada à economia inglesa. O bloqueio continental, por exemplo, também prejudicava Portugal. E o que é pior, os portugueses tinham que escolher entre seus aliados ingleses ou então passar para o lado do Napoleão Bonaparte. E os portugueses acabaram escolhendo os ingleses, por isso que eles fugiram para o Brasil. Exatamente por conta dos ataques que a França estava executando contra seus inimigos, viu? Então você pode colocar que a economia portuguesa estava intimamente ligada à economia inglesa, e isso fez com que a família portuguesa escolhesse
entre seus aliados e fugir para o Brasil. A letra C, ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte, ó, qual a participação dos ingleses na decisão de transferência? Qual a participação dos ingleses na decisão de transferência da família real para o Brasil? A participação inglesa foi exatamente para evitar os conflitos, os confrontos de Napoleão Bonaparte com Portugal. Porque a Inglaterra era boazinha? Não. Porque se Portugal fosse invadido, a Inglaterra perdia o comércio, deixava de receber suas dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Então é melhor proteger meus investimentos aqui, garantindo com que Portugal ficasse seguro, Então a participação inglesa foi essa, não foi porque a Inglaterra fosse boazinha ajudando Portugal, não. A Inglaterra estava pensando nas dívidas que os portugueses tinham com eles, com os ingleses, Se os portugueses caíssem em mão dos franceses, quem ia pagar a conta? Ninguém. E em dobro a Inglaterra acabou ganhando, porque ela foi responsável por transportar a família real até o Brasil, e chegando ao Brasil, nossas fronteiras foram abertas aos ingleses, O Brasil passou também a comercializar, vender coisa barata para os ingleses e comprar coisa cara dos ingleses, Eita, Brasilzão, E por aí vai. E assim estamos, aqui estamos nós, Pois é. Então a letra D, na verdade, não é nem necessariamente uma pergunta, é uma constatação, uma confirmação, da qual nós vamos ver se está correta ou se está falsa. Ela diz assim: a vinda da família real para o Brasil recebeu o apoio dos ingleses. Apesar disso, quando a corte aqui chegou, os portugueses não mantinham nenhuma relação com a Inglaterra. Questão errada, viu? Os portugueses mantinham sim relações comerciais com a Inglaterra, E aí foi que aumentou mais ainda a dependência. E agora o que era pior, dependia Portugal e dependia o Brasil dos ingleses. Os dois estavam dependendo dos ingleses naquele momento, que ficava muito ruim para a economia do Brasil e ficava muito ruim para a economia de Portugal. A letra E também é uma afirmativa para a gente ver se está certo ou errado. Diz assim a letra E: o apoio dado pela Inglaterra ao Brasil foi completamente desinteressado, uma vez que no Brasil os ingleses concordaram com a manutenção do exclusivo colonial. Desinteressado não foi. Eu falei para vocês, os ingleses tinham todo o interesse econômico do mundo. Então ajudar Portugal a chegar ao Brasil seria pegar 2 vacas de leite bem interessantes, no caso Portugal e no caso o Brasil. Então olha só, os ingleses passaram a explorar os 2 países ao mesmo tempo, O nome disso é imperialismo, Os ingleses passaram a explorar os 2 países ao mesmo tempo. Então houve sim interesse por parte dos ingleses nesse transporte, A segunda questão, ela pergunta o seguinte, ela pergunta: em 1821, o parlamento português decretou uma série de medidas que demonstravam a intenção de recolonizar o Brasil. Quais foram essas medidas? Em 1821, o parlamento português resolveu que o Brasil deveria voltar a ser uma colônia. Afinal de contas, o Brasil era um reino desde a chegada da família real em 1808. O Brasil era um reino unido a Portugal. Agora, o parlamento português, algumas décadas depois, começou a pressionar para que o Brasil voltasse a ser uma
colônia. Como é que ele pretendia fazer isso? Ele pretendia fazer isso obrigando o rei Dom João VI a voltar para Portugal e deixar o Brasil. Fazendo isso, o Brasil deixava de ser colônia, reino e voltava novamente a ser uma colônia, tá bom? Essa foi a primeira medida, tá bom? E também obrigar o Brasil a fazer comércio somente com Portugal. Obrigar o Brasil a fazer comércio somente com Portugal, né? Foram as duas grandes jogadas do parlamento português para voltar a dominar o Brasil inteiramente. Então, pessoal, é interessante a gente notar que com essa ida de Dom João VI a Portugal, o povo do Brasil ficou meio atordoado. E agora o que vamos fazer? Não queremos mais voltar a ser uma colônia, afinal de contas aqui já tinham algumas elites, algumas pessoas muito poderosas, né? Alguns partidos políticos muito poderosos, como por exemplo o Partido Brasileiro, né? Que necessitava o tempo todo e falava o tempo todo de uma suposta independência, que o Brasil se tornasse independente de Portugal. E esse mesmo partido começou a fazer amizade lá, dar os likes lá para o Dom Pedro, né? O Pedrinho. O Dom Pedro, ele sendo filho do Dom João VI e tendo sido criado aqui no Brasil, ele ia ouvir os clamores do Partido Brasileiro. Ele ia ouvir os clamores do povo daqui, né? Então Dom Pedro disse: se é para a felicidade geral da nação, diga a todos que eu fico aqui, né? Eu fico no Brasil, não vou embora não. Paizão pode ir lá, vai lá, papi. Mas o Pedrinho fica. Então Dom João abraçou o filho e disse: se é para deixar o Brasil nas mãos de aventureiros, é melhor que fique para você. Nossa, olha só, o Pedrinho ganhou um país de presente, né? Então o Dom Pedro, ele ficou no Brasil enquanto Dom João foi. Mesmo assim, o parlamento português não ficou satisfeito e resolveu obrigar também o Pedrinho a voltar para Portugal. Pedrinho bateu o pé e disse que não ia de jeito nenhum, de forma nenhuma. Aí o parlamento disse um monte de esculhambação. O Pedrinho acabou, juntamente com sua esposa, Dona Leopoldina, assinando um documento em que o mundo todo deveria reconhecer que o Brasil seria uma nação livre. Isso já em 7 de setembro de 1822. Nesse intervalo todo de tempo, era o pessoal do parlamento português querendo obrigar, pressionando o Pedro a voltar para Portugal. Viu? O Pedro encheu tanto o saco que acabou assinando a independência do Brasil nesse dia 7 de setembro de 1822. O parlamento furioso não quis reconhecer a independência do Brasil. Tá? Então o que é que acontece bem aqui? Aqui não é mais resposta da segunda questão, não. A segunda questão, vocês vão colocar só essa parte pontilhada que está bem aqui, tá bom? Aqui é só o detalhe da independência do Brasil. O parlamento furioso quis atacar o Brasil, né? Ou o Brasil se rendia a Portugal, ou então o Brasil seria tomado de um jeito ou de outro. Ou então, em todo caso, o Brasil que pagasse uma indenização de 2 milhões de libras. Né? Se o Brasil pagasse, Portugal aceitava que o Brasil ficasse independente. Muito bem, o Brasil foi lá e pegou emprestado esses 2 milhões de libras, com os ingleses, né? O único país que tinha libras eram os ingleses, né? Os ingleses emprestaram esse dinheiro para o Brasil
o Brasil pagou aos portugueses e tornou-se um país independente até os dias de hoje. Você vê, né? Nossa independência não foi realmente uma conquista do povo, como a França, como outros países aí. Nossa independência foi uma ocasião política e uma compra, né? Nas próximas aulas a gente vai ver com mais detalhe a questão de quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, né? E até mais. Amanhã tem mais aula, viu, gente? Amanhã a gente retorna com essas aulas aqui. Um grande abraço, tchau.